ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. E de repente, os bebês na rua ganham outro olhar. Eles parecem mais fofinhos, mais engraçadinhos e muito mais numerosos. Desde quando só existem grávidas no mundo? Bate à vontade e vocês decidem tentar. E tentar, tentar e tentar. Às vezes, o positivo pode chegar bem rapidinho. Em outras, ele demora tanto que parece que nunca vai vir. É uma frustração só. O programa de hoje segue a nossa temporada ao responder perguntas das ouvintes. A de hoje, ou as perguntas de hoje, foram feitas pela Ana Letícia e são sobre quando fazer um teste de gravidez e também quais são os primeiros sintomas que indicam que você está grávida antes de atrasar a menstruação. Eu sou a Juliana, estou aqui com a Camila hoje, Bárbara não pôde gravar com a gente hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre esse período da vida que é tentar engravidar, que pode ser tranquilo para algumas e pode ser bem difícil para outras mulheres. Camila, conta pra gente um pouquinho como é que foi com você, assim, como é que foi que surgiu a vontade de engravidar? Foi rápido, demorou? Como é que você fazia o teste logo que atrasava a menstruação? Como é que foi? Ai, gente, eu sou a louca do teste, tá? Então Eu eu sou a também. pessoa que sempre tem um teste, eu sempre tenho um teste em casa, sempre. É uma coisa tipo compras habituais da farmácia, um teste. Compras mensais do mercado. É isso. Eu tinha 32 anos na época, tá? Hoje eu tô com 41. E eu lembro de. O Gabriel, ele tem 3 anos a menos do que eu. Uhum. Então eu lembro de ter começado a ter muita vontade, de exatamente esse abre aí. Foi. Os bebês começaram a ficar mais interessantes, eu olhava, ai, eu queria, ai, parece tão fácil, ai, deve ser tão legal. Quando será que vai chegar a minha vez? E de repente esse virou um assunto muito recorrente para mim. Uhum. Todas as rodas que eu tava, eu puxava esse assunto. E aí teve um amigo de uma amiga minha, uma vez, que ele disse: Nossa, Camila, do jeito que tu só tá falando de gravidez de neném, tu vai ser a próxima que vai engravidar logo. E eu falei: Não é assim, o Gabriel aí nem quer, ele tá, nem tá pensando sobre, né? E aí, seguimos, né? E um dia, na nossa único dia que a gente resolveu transar sem camisinha, tem nome, sobrenome, e tá sentado aqui embaixo da TV. Caramba, da primeira tentativa. Foi uma primeira tentativa. E aí, putz, aí virou o mundo, assim, né? De cabeça para baixo e tal. Depois a gente conversa mais sobre essa parte do teste. Mas depois também eu tive algumas perdas, né? Então, eu perdi um filho, eu tive uma gravidez ectópica. Então, foi também as outras vezes que foram mais planejadas, assim, foram bem frustrantes. Então, depois, mais pra frente, a gente conversa sobre isso. A gente Mas e detalha você, mais, Ju? né? Como é que foi essa tua Então, vontade, assim? Como é que surgiu? eu acho que foi parecido, assim, acho que eu tava com uns 30 anos, a gente já vinha falando sobre a possibilidade de ter filhos, mas durante um período eu ainda não queria. Eu sempre soube que eu ia querer um dia, mas durante um período era não, ainda não. Ah, trabalho, tô trabalhando muito, quero me dedicar a isso, ainda não. Aí uma hora vai chegando à vontade, né? É que nem você falou, a gente vai percebendo, reparando em todos os bebês e grávidas da rua e vai surgindo aquela vontade, né? Só que, diferentemente do seu caso, para mim eu demorei para engravidar. Eu parei de tomar pílula e achei que, daqui a uns meses eu engravido. Só que aí foi passando. Passa um mês, passa o outro, passa o outro, passa o outro. E nada, né? Aí ia no médico, conversava com o médico, não tinha nada de errado, né? Nada que impedisse uma gestação. Mas demorava, assim. E aí foram E se nesse tempo tu fazia passando. teste? Fazia Tu ia teste, fazendo teste? fazia teste. Eu sempre, assim, primeiro dia de atraso de gravidez, eu já corria fazer um teste De e sempre, menstruação? sempre dava negativa, aí vinha a menstruação, aí todo. Assim, no começo eu não estava tão preocupada, mas quando, sei lá, passou de 6 meses, comecei a falar, putz, será que tem alguma coisa errada? Porque, assim, pra mim, aí eu fui ficando cada vez mais ansiosa, né? E pra mim o pior era não saber se tinha algo errado ou não e não saber quando viria essa gravidez. Porque assim, se me falassem assim, olha, vai demorar um ano, mas você vai engravidar? Uhum. Tudo bem, porque você sabe que lá na frente vai acontecer, mas eu não sabia. Eu falava, e se eu não conseguisse nunca?
né? Tudo bem, a gente ia pensar em outras possibilidades, mas ia ser E uma tu super frustração, novinha, né? né? Tu Eu nova. acho que eu comecei a tentar com uns 30 mais ou menos. É. Bom, aí a gente continuou tentando, só que eu ia ficando cada vez mais ansiosa, né? E é isso, todo mês fazia o teste, dava negativo, me frustrava. Aí a gente já estava assim no ponto de fazer mais exames. O meu marido foi fazer aquele do espermograma, que chama, não lembro. Isso. É. A gente estava nessa fase de, vamos, porque já tinha dado, acho que mais de um ano e pouco tentando. Vamos fazer o exame e tal. Aí eu engravidei. Aí fiquei super feliz, lógico, né? A gente comemorou muito, mas foi uma gravidez ectópica também. No começo, assim, logo que deu positivo o teste de farmácia, eu fui fazer o exame de sangue. E o exame de sangue deu positivo, mas o valor do beta-HCG, que é o hormônio que a mulher produz quando está grávida, deu um valor baixo. Que era um positivo, mas era um valor meio baixo. Bom, fui no médico, fiz um ultrassom, não deu para ver embrião nenhum, escutar o batimento cardíaco, nada. Aí ele falou: não, tá cedo ainda, vamos repetir. Aí vai, repete, mesma coisa. Só que eu repeti o exame de sangue do beta-HCG e ele continuava subindo, só que subindo muito aos pouquinhos. Não sei se com você aconteceu a mesma coisa. Foi. Então, assim, a gente viu logo de início que tinha alguma coisa errada. Aí eu fui fazendo exame, e aí. Só que o embrião aparentemente não estava na trompa, foi uma situação muito esquisita, assim, porque a gente não conseguia identificar onde ele estava, mas pelo exame de sangue indicava que existia um embrião. Até que eu fui para um hospital, fiz um exame de. Eu não lembro se foi ressonância, mas foi algum exame de imagem. Os médicos acharam que detectaram o embrião lá em algum lugar, ele não estava na trompa. E, enfim, foi concluído que realmente era uma gravidez ectópica, que é quando acontece fora do útero, né? Isso. Geralmente é uma gravidez tubária, que é quando é dentro da trompa, mas pode ser, na verdade, pode ser em qualquer lugar, né? Pode. E aí eu acabei ficando internada um dia, tomei um remédio para ajudar a expulsar o embrião, não tive que fazer curetagem, e aí eu fiquei um tempão com sangramento, acho que mais de um mês, sangrando um pouquinho todo dia, até que um dia veio um sangramento mais forte, que eu acho que foi E realmente parou. a expulsão do embrião, e aí foi parando. Aí eu fiquei super frustrada, né? Falei, puta, agora vai lá mais um ano tentando engravidar. E a vontade de E, começar de novo, né? E o medo e de que aconteça. aquele desânimo de começar de novo. Só que aí depois de, sei lá, 2 meses eu engravidei. E aí vieram gêmeos. Bom, aí, né? Aí já multiplicou. Veio em dose dupla para compensar, né? E aí, quando é que tu fez o teste, Ju? Então, Também nessa mesma situação. como eu tava com aquela ansiedade, sempre que eu ia fazer o teste era assim, no comecinho do atraso menstrual eu já ia lá e já fazia o teste. Nessa primeira vez, que foi a gravidez ectópica, eu lembro que eu fiz o teste no banheiro do meu trabalho, porque eu não ia aguentar Por de que que a gente faz ansiedade. isso, né, gente? Por que que a gente faz isso? Não, hoje eu Ah, penso, gente, eu tava muito louca naquela época. Sabe, ir no banheiro da firma lá, fazer o xixi no palitinho, e aí deu positivo, aí eu liguei pro Mauro para contar. Nesse dia a gente tinha um aniversário de família, de uma priminha, filha de um primo. E aí fica sempre aquele papo de família, né? E aí, vocês, quando vão ter filho? Não sei o que, a gente se olhando assim, mas a gente não queria contar ainda, porque eu tinha acabado de fazer o teste, né? Mas, enfim, esse foi o da gravidez que não deu certo. O da segunda vez foi a mesma coisa, só que engraçado que assim, eu tava sempre muito ansiosa, mas quando veio o segundo positivo, nesse dia eu não tava, porque eu esperava que fosse demorar mais para eu engravidar, porque eu tinha tido a gravidez ectópica. Daí eu falei, putz, agora até meu organismo voltar ao normal vai demorar. Deu o primeiro dia de atraso, eu falei, vou fazer o teste, porque eu tinha também estoque de teste em casa, né? uhum. Eu falei, eu vou fazer o teste, vai, mas assim, eu tava zero expectativa, e aí deu positivo. Mas, É, assim, eu sei que é muito difícil de segurar a ansiedade, mas eu não recomendo, assim, sabe, fazer assim tão cedo, porque pode dar um falso negativo, né? a minha história, quando eu engravidei do Uhum, Vicente, eu tinha. Depois que eu olhei dentro do aplicativo, no dia que tinha sido esse, essa relação desprotegida, uhum, eu vi que era brilhando, era meu dia fértil. Era uma época uhum, assim que eu tinha um ciclo super direitinho, que depois esse negócio desbaratinou total, depois que eu tive filho. Mas era tudo certinho, assim. uhum, E
E aí tava bem no dia brilhante, do dia mais fértil, assim, falei, gente, será que foi? E aí, no dia que era pra ter vindo a menstruação, não veio, eu era muito certinho. Uhum. E eu falei, que estranho não ter vindo. Será, cara? Aí eu fui lá e corri, fiz um teste. Uhum. E deu negativo. Ah, o Era uma primeiro deu negativo. sexta-feira. E deu negativo. E aí eu fui pro fim de semana, assim, ó. Então tá. Vida E louca. aí, vida louca. Falei, vida que segue, né? Não deu, vambora. E bebi, e fui. Só que eu tinha uma sensação dentro de mim que é estranho, porque eu falei, eu tô me sentindo grávida. Mas eu tinha zero sintomas, tá? Já para depois Uhum. falando de alguns assuntos que Tá, nós vamos era só puxar. uma sensação, assim. Era uma sensação muito forte. Eu falei, mas aí, e eu era muito regulada. E aí chegou domingo, nada. Passou sábado, passou domingo, nada de menstruação. Eu falei, que estranho. E aí eu tinha uma amiga minha que estava grávida, minha primeira amiga, assim, que estava grávida. Uhum. E aí ela estava, sei lá, com 7 meses. Eu falei, guria, ainda nada. Daí ela disse, faz de novo. Porque eu fiz o meu no primeiro dia também, deu negativo, e depois tá aí eu super grávida. Falei, tá bom, vou fazer. E aí fui segunda-feira tremendo, assim. Fiz, só que nesse acho que eu já sabia que ia vir, assim. Uhum. Foi louco, assim. E aí eu fiz e me joguei em cima da cama e fiquei com o olho fechado. Ai, agora eu não vou Não tinha nem resultado. coragem de olhar, né? Sozinha em casa, né? Louca também. Eu nunca mais vou fazer uma coisa sozinha assim em casa. Eu vou É, eu ficar também, as assim, duas vezes eu tava ai, sozinha em casa. Quer dizer, uma no escolhendo o trabalho e mundo. uma em casa. Aí é do trabalho, nem tem o que dizer, né, gente? E aí eu fiquei, aí eu fui espiar e tava lá o maisão, assim, super Uhum. arriscado. E eu comecei a tremer, eu ria, eu tava meio desesperado, meio enjoado, já meio tudo, É, a sabe? gente Era uma fica rindo situação de assim, tipo, nervoso, né? que é isso? Por que eu inventei, sabe? Ai, tremi toda. Não deu O nem que eu tempo fui de você se inventar? preparar psicologicamente, porque você foi Nada, logo no primeiro nada. mês, né? Porque daí tem todo o povo, ai, vamos se preparar, Uhum. faz os exames, toma um ácido fólico, É. zero. E eu sou hipertensa, então eu tomava remédio para pressão alta que eu não poderia estar tomando grávida, Uhum. sabe? E aí liga pro cardio na hora, e aí tudo antes de acontecer, assim, tipo, corta todos os remédios antes, depois vamos substituir. E aí, tipo, tá, vamos. E aí, Uhum. tá lindo. Foi no E susto. aí, mas assim, aí no dia eu mandei a foto pra minha gineco, e aí ela falou, tem que fazer de sangue. Ela falou assim, tipo, parece. E aí eu achei muito que eu fui entendendo isso com o passar do tempo, né, Ju? Que Uhum. é isso que tu tava falando. Que eu também, eu tive uma ectópica, acho que depois a gente pode fazer, inclusive, um episódio sobre ectópica aqui, que eu Vamos acho fazer um que episódio é só bastante. sobre isso, que acho que tem muita coisa Eu para falar, né? acho que é bastante coisa. Mas Uhum. eu fui descobrir depois. Aí ela disse: vamos fazer o de sangue para ver se sim. Para E aí eu confirmar, fiz de né? sangue, confirmamos. Por quê? Porque depende do valor que tá o beta-HCG para saber se essa gravidez vai para frente ou não, né, Ju? Uhum. Ele tem que duplicar, eu acho, a cada 48 horas. É, Mas foi importante para mim descobrir que estava indo para frente a gravidez, né? Que uhum. não era só. Quando eu tive um aborto espontâneo, foi aconteceu a mesma coisa com a tua ectópica, que ele estava tipo 13 o número, ou 14, que é um positivo, mas não é um positivo. Ele é Exato. considerado, ele fica numa dúvida, assim, e aí logo depois, uns 10, 5 dias, 6 dias depois, eu menstruei, e aí foi Uhum. a minha gineco disse, assim, muito difícil de aumentar esse número, que tá muito Uhum. baixinho. Foi engraçado que quando eu fiz o segundo teste, eu fiz o de farmácia, deu positivo. Aí eu corri no mesmo dia, fui no laboratório fazer o de sangue. E o beta deu super alto. Tava bombando. E aí assim, eu não, nem passava pela minha cabeça ter gêmeos. E eu Ter gêmeos. falei brincando pro meu marido, eu falei, nossa, tá tão alto que acho que devem ter dois bebês aqui, né? E realmente era, né? Então isso é normal de acontecer numa gravidez gemelar do beta-HCG tá mais alto, né? Porque tem mais hormônios ali, né? Então a gente conversou com uma médica, a doutora Mariana Rosário, que é ginecologista e obstetra de São Paulo, justamente para responder a pergunta que a nossa ouvinte fez, que era quando que é o melhor fazer o teste, né? Quando que é o momento ideal para fazer o primeiro teste? Então, vamos lá. Quando fazer o teste, né? Se você souber que está ovulando, né?
e tiver relação nesses dias e tiver tido essa relação e souber que está no período fértil, 7 a 10 dias dessa relação, se houve fecundação, o beta já vai começar a subir, tá? Então o beta ele começa a subir 7 a 10 dias depois da, da, da fecundação, tá? Quando houve fecundação, 7 a 10 dias depois, ele já começa a subir. Então, se tiver essa data, já pode fazer o teste, mesmo antes do atraso. Se não souber essa data, a gente recomenda 7 a 10 dias de atraso. Então, espera no dia que era para descer, mais 7 a 10 dias, e aí faz o teste nessa forma, então. Complicado, né? Bom, É por isso que, quer é dizer, por isso que eu conto com meus aplicativos, porque eu já olho lá, não veio. Ah, então tá, uhum. quantos dias, né? Pra Mas mim é assim, mais eu fácil. não esperava tanto, não. Eu fazia o contrário, diferente da recomendação dela. Tu Mas ia assim, antes? não esperava tantos dias, né? Fazia antes. E aí é o que a gente falou, né? Pode dar um negativo aí. Então, por isso que é importante esperar o período correto, né? Eu sei que é difícil de segurar a ansiedade, né? É, né? E a gente fica gastando dinheiro, né? Porque o Pois teste não é, é super barato, né? pois é. Se a Então, acho que gente dá para otimizar e fazer, né, no momento certo, não precisa ficar fazendo teste toda hora, né? E a gente trouxe também algumas dicas extras, então, para você escolher o seu teste. Na verdade, a gente perguntou para a doutora Mariana se pode usar qualquer teste, se tem diferença entre os testes de farmácia, né? E o que ela respondeu é que sim, pode ser qualquer teste, porque os testes eles detectam a mesma taxa de hormônio do beta-HCG. O que muda é a tecnologia de como ele dá o resultado. Porque tem alguns testes mais simples que só mostram se é positivo ou negativo, e tem alguns mais modernos que nem existiam quando eu estava tentando engravidar, que mostram nem quantas eu. semanas tem de gestação. Isso na minha época não tinha. De repente você investe num mais barato que só diz se é positivo ou negativo, né? Acho que já talvez seja já suficiente. Mas assim, tem alguns outros cuidados que a gente selecionou aqui para você saber escolher um teste. Então, primeiro, sempre ver se ele tem o selo da Anvisa, checar se a embalagem está em bom estado, né? Porque se o teste foi exposto à umidade, quando ele estava armazenado em algum lugar, pode ter a eficácia alterada. E também ler e seguir todas as instruções direitinho, porque às vezes a gente, na ansiedade, vai lá e faz de qualquer jeito e pode dar um resultado errado se a gente não seguir as instruções. Por exemplo, tem teste que pede para usar a primeira urina da manhã. Então, é importante ler as instruções de cada um, porque, enfim, né? Se a gente não fizer seguindo direitinho, pode dar um resultado que não é É exato. na super ansiedade, né, Ju? Isso aí é um Exato. clássico da ansiedade. Ah, eu vou fazer agora, vou segurar o xixi, assim, para ver se eu consigo Deixar ele deixar mais ele potente. concentrado, né? E aí tem Então a é última dica, né, Ju? Se não aparecer nenhuma tirinha, nem a de controle, é bom repetir o teste, né? isso, exatamente. É como qualquer outro teste, né? Tipo, teste rápido de Covid também é assim. Tem sempre aquele risquinho de controle, né? E se não aparecer nada no teste, aí pode ter acontecido alguma falha, né? É melhor repetir o teste. Isso aí. Ju, quando tu engravidou, antes de fazer esse teste, tu teve algum sintoma? Ou tava tão Não, cedo que tu nem é, esperava nem. exato. Quando eu fiz o teste e deu positivo, estava muito cedo ainda, eu não estava sentindo absolutamente nada. Aí depois, né, que eu descobri que era mesmo e tal, confirmou a gravidez, eu acho que eu me lembre, o primeiro sintoma foi enjoo. Eu acho que foi a náusea, né, aquele mal-estar de início de gravidez. E você, foi isso também ou foi diferente? Eu também não tinha nenhum sintoma quando eu fiz meu teste, a não ser essa ansiedade muito louca para saber se eu estava grávida ou Uhum. não. Mas logo depois que eu fiz, logo depois, eu comecei a sentir muita dor no peito, muita, muita, muito, assim, que eu não Hum, conseguia encostar. Isso para mim foi o pior. E eu tive pouco enjoo, mas eu tinha assim de manhã, assim, se eu não comia nada, o banho me deixava muito enjoado. Então eu entrava assim no banho e aí eu ficava meio hum. tonta, meio enjoada, eu tinha que deitar no chão do banheiro e falar, Gabriel, vem aqui, que não consigo levantar. Tipo, ficava, Jura? Por que será? Ah, a temperatura da água, sei talvez. lá, aquele vapor, O assim, aquele vapor, cheiro de né? shampoo, sabe? Sei lá, aquele Uhum. negócio não era bom. Mas
Mas foi isso, assim, que foram os primeiros. Ah, e aí eu até tive essa conversa depois com a minha gineco. Eu tive, assim, eu confirmei no exame de sangue, eu tava com 5 semanas, assim, quando eu confirmei, e 2 dias depois eu tive um sangramento. E aí eu Ah, surtei, né? Porque eu tive uma cólica e um sangramento. Falei, putz, não vai. E, e era. E foi um uhum, sangramento normal, assim, uma borrinha, tipo, marronzinho. E uhum. passou em 2 dias, mas. E essa cólica me acompanhou até o final da gravidez. Eu tive pra sempre, assim. Era É, uma frequente. vamos ouvir o segundo áudio, então, da doutora Mariana, que ela fala justamente quais são os sintomas mais comuns. O sintoma mais comum que a gente tem antes de ter o atraso menstrual é a mastalgia, dor na mama. A mama fica sensível, parece que ela está inchada, ela fica toda dolorida, né? Às vezes a paciente não consegue, mal consegue tocar, né? Outras coisas, você pode sentir uma leve cólica, uma discreta cólica, uma dor embaixo do ventre, pode ter náusea, pode ter enjoo, né? Tudo isso pode acontecer mesmo antes do atraso menstrual. Então, a partir do momento que começa a ser produzido o beta, como eu disse, ele pode ser produzido 7 a 10 dias depois da fecundação, eu já posso ter esses sintomas. É, Entrei bate para mais as ou menos com o estatísticas. que aconteceu. Eu lembro de sentir um pouco de sensibilidade na mama, mas veio depois. A primeira coisa foi o enjoo mesmo. E cólica, né? Umas pontadinhas eu sentia também. Mas A cólica vai mudando, né? o primeiro mesmo foi o enjoo. Acho que é bem comum, né? E assim, o sangramento é uma coisa que assusta muito, né? Então, Demais. sempre bom conversar com o médico, porque pode não ser nada, pode ser sintoma de algum outro problema, né? Então, sempre E bom tirar aí, essa dúvida. isso. E aí é bem louco, assim, né, Ju? Porque eu tive o Vicente e a gente demorou muito, a gente passou muito tempo, assim, pensando em será que a gente vai ter outro, será que Uhum, não? E aí ele começou a pedir, a gente começou a entrar naquele clima, assim, vamos uhum, tentar. Porque demorou muito para ter essa vontade. Acho que eu fico pensando, putz, devia ter tido antes, agora ele vai ter que fazer hum, 8. Mas realmente, se a gente parar para pensar, nunca era o momento que a gente queria de verdade. Assim, agora a gente está muito nessa tentativa. E uhum. agora eu passei por um aborto, eu passei por uma ectópica, que eu perdi a trompa, diferentemente de você, eu perdi uma das minhas trompas, Nossa, então já é uma situação bem mais séria, né? dificulta um pouco a situação, né? Porque todo mês a gente tira um óvulo, sai de dos nossos ovários, né? Então, Uhum. revezando. Geralmente reveza, né? No caso da Ju, acho que Eu não foi acho que os revezado, dois produziram. mas. E eu achei, tipo, faz um ano mais ou menos que a gente Uhum, começou a amadurecer a ideia, e eu fiz 41 agora, então a situação não é mais simples. Assim, uhum, a gente acha, não, a primeira vez foi, né? Eu falei, foi uma vez só e acabou. E aí agora eu entrei para esse grupo assim de tentantes frustradas, sabe? uhum, E a gente fica achando que tem sintoma antes, e aí eu fico, é hum, cólica, mas é cólica de gravidez ou uma cólica que eu vou menstruar? E aí sempre é menstruação, sabe? uhum, Então é uma sensação muito frustrante, e aí por isso que eu digo que assim, antigamente eu não era pessoa colecionadora de testes, hoje em dia eu sou. uhum, E, e uma coisa que eu falei pra Ju que eu ia guardar lá pro conselho de mãe, mas trocamos, que para mim foi muito valioso para segurar essa ansiedade, inclusive, fazer o teste de ovulação, sabe? uhum, Então, que é um teste que fica do lado do teste de gravidez na farmácia, né? E tu vai fazendo à medida que vai passando, quando tu tá chegando ali no teu período fértil, ele vai riscar as duas ele vai marcar também, ovulando, tem vários tipos, assim, mas é quase um teste de gravidez, mas é de ovulação. ah, Então, é tem alguns tipos parecido, que formam né? uma carinha, tem uns que formam, Uhum, fica uma carinha normal, e outros, aí ele forma uma carinha feliz quando uhum, tá ovulando. E aí tem outros que é o risquinho marca lá que tu tá com o hormônio X lá que marca que tu tá na ovulação. Isso me tirou um peso, que daí a minha médica ela me explicou, Camila, não é todo mês que você ovula, tem uhum, mês que você não vai estar ovulando. tá. Você, e aí, tu tira também essa pressão. Claro, aumenta, mas tu sabe os dias certinhos também que tu vai Uhum. estar mais fértil, assim, né?
Então, para mim, foi uma ajuda, assim, mas é mais uma coisa, mais um xixizinho lá da manhã que vai enfiar o palitinho, mais um negócio. mais um trabalho, né? Isso, mas Eu acho que acho na que vida das assim, tentantes isso é comum, assim, acho que eu não tô contando uma novidade para quem tá uhum. tentando, de verdade, sabe? Talvez para quem esteja começando e ainda não mergulhou nesse universo, né? Mas assim, E, eu acho que o que eu aconselho para quem, resolvi engravidar, vou tentar. Eu acho que num primeiro momento não precisa, né, de teste de ovulação, de ficar isso, controlando o período fértil, aplicativo, essas coisas. Isso assim, o que eu aconselharia quem está começando agora. Se você não tá numa idade mais avançada, tipo, que nem a gente, né? 40 e poucos e tal, se você é mais jovem, esquece aplicativo de período fértil, teste de ovulação, vive a sua vida, né? isso, Só vai curtir, né? para de evitar a gravidez, enfim, de usar o método contraceptivo que você usa e vive a sua vida. Se começar a demorar, aí você conversa com o seu médico, aí você pode partir, né, para um teste de ovulação ou aplicativos que controlam, né, que avisam do seu período fértil para você tentar otimizar aí as tentativas, mas acho que no primeiro Isso, momento eu tentaria de um jeito mais tranquilo, né? Mas é claro que esses é, recursos estão aí para ajudar. Se para você ajudou, né, a diminuir essa ansiedade, acho que pode ter essa função para outras pessoas também, né? É importante saber o que existe aí no mercado, né? E isso, sobre a demora para engravidar, tem um episódio aqui mais para trás no podcast, é o número 41, que tem uma entrevista com a Carolina Cursi, que é ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. E o que ela falou é o seguinte: quando você deve procurar um especialista em fertilidade, né? Não apenas um médico obstetra, ginecologista, mas alguém especialista em fertilidade. Então depende da idade. Até 35 anos, o ideal é você tentar por um ano, mais ou menos, e aí, se não rolar a gravidez, aí você procura um especialista. Entre 36 e 39 anos, o tempo indicado, né, de tentativas antes de procurar um especialista é de 6 meses, e a partir dos 40 anos é aconselhado procurar um especialista desde o início. É claro que isso, assim, não é uma regra, né, gente? É só para a gente ter uma ideia aí do que pode ajudar a gente. De repente, num especialista já ajuda a tirar muitas dúvidas, né? E talvez até diminuir a ansiedade aí. é verdade. Um especialista não quer dizer que vai ser uma reprodução assistida ou alguma coisa assim, né, Ju? É só alguém que é muito É, especialista no assunto, né? exatamente. Não necessariamente você vai precisar de um tratamento para engravidar, mas claro, cada E, caso é um caso, né? Mas como é que você está se sentindo agora? Assim, você está desanimada, está frustrada, ou está querendo continuar, quer continuar tentando? Como que você está assim nesse momento? assim, eu costumo dizer que se eu não tivesse sido, se eu não já tivesse o Vicente, eu acho que eu ia estar completamente desesperada, tá, Ju? Se eu Uhum, tivesse nesse momento agora, tá? Porque já estamos tentando há muito tempo e tal. Mas eu não sei se eu estou preparada para fazer uma fertilização in vitro, se eu quero uhum, passar por todo o tratamento hormonal, não sei. Sendo muito sincera, acho que eu já tive uma experiência e aí agora eu tô querendo de novo, mas eu queria fazer isso talvez de uma forma mais orgânica, sabe? Então, uhum, eu tô aqui, cara, estamos tentando, mas também não estamos assim surtados, sabe? uhum, Estamos indo. Mas é uma frustração, é super. Olha, vou falar frustração e frustrante. É uhum, frustrante, todo uhum. mês tu É. achar que vai, tipo, agora eu tenho certeza. E aí eu sou uma pessoa pisciana, tu brinca com uma intuição pesada aqui, entendeu? Aí tu Aí chega, você sente falar, aí agora vai, né? agora eu tenho certeza que eu tô sentindo a mesma coisa que foi aquela. Aí tá lá, blá, Uhum, menstruação. Eu falei, tipo, não é, vai, cara, será que não vai? E aí a minha obstetra me perguntou, até quando você quer tentar? uhum, Entendeu? Eu fiz todos os exames todos, ok. Eu falei, não sei. Aí eu tinha como meta ir até enquanto eu tivesse 40, né? E aí eu fui conversar isso na terapia. Minha terapeuta, por quê? uhum, Por que que tu colocou essa data? Eu não sei.
Ela, por que tu tá fazendo isso com você? Uhum, Por que tu tá te colocando um prazo ainda para ficar mais ansiosa, ainda para ter uma meta de ser... Vai até quando você quiser tentar, uhum. né? Não Até precisa ter quando uma der, idade né? limite, assim, né? O limite é a sua vontade, né? Não a É idade. minha vontade, quanto de frustração eu aguento, quanto vai ser, né? Então, nesse momento, a gente segue Uhum, tentando, assim. Então, mas nunca pensei em procurar um médico de fertilidade e tal. Talvez seja o momento de eu ir e ter essa conversa, pelo menos, despretensiosa, assim. E aí? Quais são as minhas possibilidades, sabe? Acho que poderia ser mais correto, talvez. mesmo que você ainda não queira partir para um tratamento, né? Pelo menos uma conversa. Né? Para entender possibilidades. Acho que esse Uhum, é mais... Acalma os ânimos, né? Acho que uhum. a gente fica muito ansiosa, né? Porque vai Muito, entrando e de nossa. repente a vida inteira fica girando em torno disso, Fica, sabe? é. Então, tu fica tão loucona assim, tipo, eu só quero pensar nisso, eu devo estar fazendo uma coisa assim, e esse estresse também não ajuda, É. gente. Não, eu sentia isso também. Eu só pensava nisso. Assim, era o foco da vida, virou isso, né? É muito difícil, nossa. E eu acho que, assim, eu ficava irritada, quando se alguém falava, ai, mas fica calma. Você ficar ansiosa não vai ajudar. E é verdade, gente. O estresse, ele atrapalha mesmo a concepção. Só que vai falar isso Mas para não alguém que tem tá como, super né, cara? ansioso. É. Dá para controlar. E é muito difícil. E que outras coisas, assim, que você acha que não se deve falar para uma mulher que está tentando engravidar? Para mim, o pior, assim, para mim, eu acho que as pessoas deveriam emitir o mínimo de opinião possível, tá? Eu acho que esse é o caminho melhor, na verdade. Mas essa coisa extremamente positiva, assim, de ai, ainda não chegou sua hora ainda vai chegar, não era para ser. Eu sei que a intenção é a melhor possível, sabe? Eu tenho certeza que é da melhor das intenções, mas incomoda, E não ajuda, incomoda. né? Não agrega em nada, né? Eu acho que, assim, para mim, o pior é você minimizar a frustração, a decepção, sabe? Como se não fosse nada. Tipo, ai, que bobagem. Ai, você é jovem, daqui a pouco você consegue. Porque, cara, é, é, você não validar o sentimento da outra pessoa, né? E toda a expectativa que tá ali dentro, né? Exato. Eu também acho que, assim, ficar dando muito palpite também não ajuda, a não ser que seja uma coisa que concreta. Sei lá, tem uma indicação de um médico muito legal que pode te ajudar, sei lá. Se não, eu acho que o melhor é você só acolher e se mostrar disposto a ouvir, escutar a pessoa desabafar, já ajuda bastante, né? Em vez de falar, E aí escuta. vale super, ó, tô falando de escuta e eu já não tô ouvindo aqui, desculpa. Imagina. Mas eu acho que isso já vale para aquele alerta que acho que a gente já deve ter feito aqui algumas vezes, né, Ju? Que é não faça pressão, não seja a pessoa da festa de família que vai perguntar quando a pessoa vai engravidar. Tá demorando para vir, quando é que vem o Ai, teu? nossa, não, pelo amor Você de não Deus, né? seja essa pessoa, não pergunta como é que estão teus planos. É, Gente, às vezes, ó, às vezes tem uma coisa tão maior atrás que tu não tá exato. conseguindo falar, que tu tá tentando há tanto tempo que tu É. não seja essa É. pessoa, por Não, favor. às vezes a mulher não quer ter filho, e aí também não quer ter que ficar explicando, e às vezes ela quer e tá tentando há um tempão e tá super triste de não conseguir, aí você fica lá, e aí, né? Não, nossa, em qualquer situação é péssimo. Em qualquer situação, porque às vezes tu quer, só que não quer naquele momento. Não tem que falar, gente. É essa É, coisa da barriga pública aí da mulher que é, isso é muito parece que chato é. mesmo. Vamos para os nossos Temos mais alguma coisa, Ju? conselhos? Meu primeiro conselho é não ficar ansiosa. Mentira, pode ficar ansiosa. Logo depois, né? Tudo no Ó, seu não tempo. fica ansiosa, gente. Vai dar tudo certo. Não, mentira, gente, eu sei. Não tem como controlar, eu sei. Eu tô brincando. Mas eu acho que, assim, se a ansiedade tá num nível que tá realmente atrapalhando muito a sua vida, você realmente não consegue pensar em outra coisa, tá atrapalhando a sua concentração no trabalho, a sua vida do dia a dia, aí eu acho que é legal procurar ajuda profissional mesmo, né? Procurar uma terapia, alguém para te ajudar a lidar com esses sentimentos. Não é abafar o sentimento, né? É deixar sentir aquilo, mas procurar alguém para te ajudar a lidar com ele. E um outro conselho, uma outra coisa que
para mim ajudou muito procurar grupos de mulheres que estão na mesma situação, para desabafar, para conversar. Eu não sei, o Facebook hoje em dia está, né, tão caído, as pessoas não usam mais. Mas os grupos ainda é uma coisa. Mas ainda tem muitos grupos. Na época que eu estava... Aliás, eu entrei num grupo de mães muito antes de eu começar a tentar engravidar. Porque quando eu ainda estava pensando, será que eu quero, será que eu não quero? Aí minha amiga me colocou num grupo e eu já comecei a acompanhar as conversas lá. E depois, quando eu comecei a tentar engravidar também, continuei nesse grupo. E para mim foi super importante. É muito legal você conversar com mulheres que estão na mesma situação com você, porque elas vão te entender, elas não vão falar que você tá louca, elas não vão falar para você para de ficar ansiosa, porque elas estão no mesmo barco. Então, acho que esse apoio aí é super importante. Eu lembro quando eu engravidei que tinha o Baby Center. Sim. Tem ainda o Baby Center, né? Tem eu lembro fóruns, que tinha né? grupos de tentantes, tinha grupos dos nascidos em maio de 2015. Isso. E aí eu entrava em todos os que era ali de abril, maio, junho de 2015, que era mais ou menos onde o Vicente ia nascer. E aí eu ficava entendendo, mas eu via vários grupos de tentantes e vários grupos. Então, acho que muito boa essa tua dica aí, Ju. Acho que super vale. Você vai acompanhando gestação de outras pessoas que estão na mesma época que você, né? E as dúvidas muitas vezes são as mesmas. Então, alguém pergunta uma coisa num grupo, você vai ter aquela dúvida também. Então, e o desespero é meio parecido, né? Tá todo mundo meio... Eu acho que ajuda muito essa rede de Super. apoio aí. E o seu conselho? Super. Eu vou complementar a Ju, que tá falando de saúde mental. Eu acho que uma boa conversa com o teu gineco, se for obstetra, melhor, assim, né? Se for os dois, porque, né? Vai lá, faz os teus exames, conversa, entende os caminhos, sabe? Eu acho que ajuda muito para tirar as dúvidas e descobrir o que tu tem que fazer para se preparar, como é que teu corpo vai reagir, um preparo pré-gravidez, assim, para não chegar que nem eu cheguei, que foi uma coisa super de paraquedas, e de repente eu tive que trocar remédio, tive que trocar tudo que eu fazia, de repente, meu Deus, aí eu já começa a culpa antes de qualquer outra coisa, que eu, meu Deus, como eu não me preparei para isso, que inconsequente, sabe? Então não, vai lá, bate um papo, entende? Vai tomar o ácido fólico, tem que tomar, vai tomar as vitaminas que tiver, vê como é que tá a tua saúde geral antes, né? Porque se tu puder consertar antes, né? Se tiver pequenos reparos lá para fazer, é melhor do que no meio de uma gestação ainda ter que cuidar de algum problema de saúde, aí sim, aí... Cuidados com alimentação, com exercício, né? O médico, se você puder ter essa orientação do médico antes de começar a tentar engravidar, é melhor, né? Vacina, às vezes tem vacinas do calendário que a gente tem que atualizar, que a gente nem lembra que existe, tipo, sei lá, eu tomei vacina, acho que contra tétano na gravidez, que provavelmente eu só tinha tomado quando eu era criança. Então, assim, tem várias coisas que a gente nem lembra ou não sabe que tem que fazer, e que o médico vai dar esse check-up geral aí para ver como é que tá a nossa saúde antes, né, da gestação. Então é isso. Espero que a gente tenha ajudado a diminuir a ansiedade de vocês. É isso, gente. Tamo junto. E... A gente sabe como é difícil, né? Não é fácil, não. Não importa o que os outros falem para você, a gente sabe como dói você querer tanto uma coisa e mês após mês não conseguir aquela coisa, né? É difícil mesmo. Mas é isso, gente. Tamo junto. E se você quiser contar a sua história, desabafar com a gente, temos o nosso perfil lá no Instagram, que é o @podcastamãe. E temos um grupo no Telegram também. Eu vou deixar o link lá na bio do Instagram. E vamos bater um papo por lá, tá bom? Desabafar. Por favor, trocar umas ideias. Isso. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Podcast